Bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação que eu dou aqui a abertura dos trabalhos da primeira semana dos servidores públicos da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu sou Juliano Lino, sou o presidente aqui atualmente do Sindicato dos Servidores aqui do Legislativo Municipal de Guarulhos, SINDI-CMG. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer um belo evento aqui, trazendo as palestras que serão aqui expostas aqui, a reforma administrativa, um tema que está aí efervescente, né? Foi lançado aí o texto na semana passada. No período da tarde, nós vamos ter aí a palestra com a nossa psicóloga, que é um dos pleitos que o sindicato fez e que a Casa acabou esse ano colocando aí à disposição, né? E no final do dia, a terceira palestra será com nosso Instituto de Previdência, pensando na aposentadoria. Então, eu gostaria de saudar os senhores e senhoras servidores e servidoras deste Legislativo, saudar também os servidores e servidoras que estão em casa, nos assistindo aí pelas redes sociais, pela TV Câmara aí no YouTube. E vou dar início aqui à composição da mesa. Gostaria de convidar para compor a mesa o nosso presidente aqui da FENALEDES, o senhor Eduardo Carrion. Dando sequência, gostaria de convidar também a nossa diretora do sindicato, do SINDI-CMG, e coordenadora da Escola do Parlamento da Câmara de Guarulhos, a senhora Adriana Coutinho. Na sequência, gostaria de convidar o presidente da Associação 8 de Dezembro, o senhor Jonathan de Oliveira. Bem, pessoal, gostaria aqui de expor, né, os objetivos desse evento, né? Ele é um evento que nasceu de uma ideia de estar trazendo para os servidores a discussão, o debate e dos temas contemporâneos que estão aí, que fazem parte aí, no caso, e buscar, no caso, a valorização dos servidores, informar, capacitar, fortalecer a rede de servidores e servidoras em defesa do nosso serviço público, né? Gostaria aqui de, com muita alegria e satisfação, estou vendo aqui o plenário cheio, agradecer a presença de todos. É um dia importante para nós, a gente espera que esse evento se repita nos próximos anos, e que ele tenha a contribuição também de outras instituições, porque os temas aqui propostos, eles não só se aplicam aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Guarulhos, como também servidores do Executivo, servidores de outras instituições, né? Vou agradecer aqui, gostaria de agradecer aqui a presença da Escola do Parlamento, da Associação 8 de Dezembro, da FENALEDES, que estão nos apoiando nesse evento. E gostaria de passar a palavra aqui para a nossa diretora do SINDI-CMG e diretora da Escola do Parlamento da Câmara de Guarulhos, para fazer uma singela homenagem aqui a nossas servidoras que se aposentaram na semana passada. Muito obrigado. Quer fazer? Antes, vou passar a palavra para os componentes da mesa, para eles se apresentarem aqui. Quer começar, Carrion? Com a palavra, o presidente da FENALEDES, o senhor Eduardo Carrion. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado, presidente.
Presidente Juliano, você sabe que a FENALEGES, ela é uma parceira aqui do sindicato da Câmara dos Servidores Câmara Municipal de Guarulhos, desde que esse sindicato era um sonho. A gente participou desde o início e é um sindicato que, em todas as reuniões que eu participo, a nível nacional, eu procuro expor que é um sindicato que eu tenho muito apreço, é um sindicato com uma diretoria bem correta, bem trabalhadora, os servidores são unidos, é sempre uma honra e um prazer estar aqui. Mas eu queria enaltecer, nesse começo das comemorações do mês do servidor público, que nós estamos fazendo aqui, parabenizar os servidores e dizer que eu estou muito feliz realmente de ver, principalmente, essa união aqui nessa mesa, representada pelo Jonathan aqui, o presidente da Associação dos Servidores, o sindicato e a própria Escola do Parlamento. Eu tenho convicção de que a união dos servidores é o caminho correto e o melhor caminho para a gente atingir nossos objetivos, que no caso aqui é a valorização do servidor da Câmara de Guarulhos e a própria valorização da Câmara em si, porque é um local que a gente tem que ter orgulho de poder trabalhar e representar, tá bom? Não vou me estender, porque temos pessoas mais importantes e temas muito interessantes para tratar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Eduardo. Com a palavra, a nossa diretora do SINDICMG e da Escola do Parlamento, a senhora Adriana. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Para mim, uma grande alegria, né, estar aqui mais uma vez em um evento voltado para os servidores. Essa semana tem uma importância muito especial, porque estou aqui na casa, né, como servidora há mais de 13 anos, e é a primeira vez que temos uma semana voltada ao servidor público. Então, é realmente muito gratificante. Saúdo aqui meus colegas da mesa, o Juliano, o Eduardo, o Jonathan. São todas entidades, né, representamos entidades que valorizam o servidor público. Falo aqui como integrante da diretoria do SINDICMG e também como diretora da Escola do Parlamento, mas, principalmente, eu falo com vocês como colega de trabalho, né, do dia a dia. Sabemos que enfrentamos na nossa jornada aí de servidor público muitos desafios. Esses desafios batem à nossa porta diariamente. Passamos por mudanças, por pressões, nem sempre as condições são as mais adequadas, mas é por isso que eventos como este são muito importantes, porque nos mostram que não estamos sozinhos, que estamos em rede, né? Aqui nós formamos uma grande rede, nós que representamos entidades, junto com todos vocês aqui hoje no plenário, e essa rede ela pode tanto nos fortalecer, né? Não apenas nos capacitar, mas também nos fortalecer para o serviço público. Vocês têm todo o meu respeito, o meu reconhecimento. Cada um de vocês vale muito, né? Vocês fazem um trabalho excepcional aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, tem muita competência nas áreas que atuam, trabalham com muito respeito ao cidadão e muito compromisso com a cidade de Guarulhos. Então, aproveitem essa programação. Como o Juliano já mencionou, todos os temas são muito relevantes para a nossa atividade aqui na Câmara, e eu tenho certeza que todos tirarão o máximo proveito. Muito obrigada e parabéns pelo Dia do Servidor Público que estamos aqui celebrando hoje. Muito obrigado, Adriana. Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente da Associação 8 de Dezembro, o senhor Jonathan. Bom dia a todos. Bom, na verdade, quem tem que agradecer aqui, Juliano, sou eu, porque a associação está participando de um evento como esse, é de suma importância. Acredito que a nossa união
quando nós aprendermos de fato a nos unirmos, nós conseguiremos sim conquistar muitas coisas. Mas enquanto houvermos desunião e individualidade no nosso grupo, fica muito difícil a gente conseguir conquistar alguma coisa. Então, acredito que essa semana é um marco que nós estamos fazendo aqui. Um marco para nos unir. Eu fico muito feliz, de fato, de ver essa quantidade de servidores, mas ficaria mais feliz ainda se houvesse pelo menos um servidor de cada categoria aqui, para demonstrar que nós realmente estamos unidos. Mas acredito que hoje é um passo que nós estamos dando que realmente vai fazer muita diferença e que, quem sabe, não possa ser exemplo para os demais colegas. Para finalizar, eu queria só deixar um versículo que eu gosto muito da Bíblia, independente das nossas convicções religiosas, que é o Salmo 133, que diz que quão bom é que os irmãos vivam em união. Que nós possamos, nesta manhã, trazer essa lição para nossas vidas, que quanto mais unidos nós estivermos, mais forças nós teremos. Muito obrigado. E agora sim, vamos à nossa homenagem do dia. Solicitamos que as servidoras recém-aposentadas, Thelma e Sônia, subam aqui na tribuna para receber nossa homenagem. Queremos prestar essa homenagem, que é muito especial e muito justa, a todas e todos que dedicaram seus talentos e anos de trabalho à Câmara Municipal de Guarulhos. E que, após uma trajetória de compromisso e entrega, seguem conosco agora, no outro capítulo, como servidoras e servidores aposentados. Eu quero dizer que vocês abriram muitos caminhos aqui na Câmara, formaram gerações e estão deixando um legado, que orienta o presente e inspira o futuro do serviço público aqui na Câmara. Então, como eu já falei, essa homenagem a todos os servidores e servidoras aposentadas da Câmara Municipal está hoje aqui representada por essas duas colegas muito queridas, pela Sônia e pela Thelma, que conquistaram a sua aposentadoria no último dia 1º de outubro. Ambas são analistas legislativas da área taquigrafia, e cuja precisão ética e discrição ajudaram a registrar a história e a vida deste plenário que estamos hoje aqui, e também a dar segurança ao serviço público. Então, em nome do Sindicmg, da FENALEGES, da Escola do Parlamento, da Associação 8 de Dezembro, expressamos a vocês o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, e que esta nova etapa seja, então, repleta de muita saúde, muitas realizações, e que vocês tenham muito tempo para celebrar as conquistas de uma carreira honrada no serviço público. Convido a todas e todos, de pé, para uma calorosa salva de palmas às nossas homenageadas e, por extensão, a todos os servidores aposentados da Câmara Municipal de Guarulhos. Olha, foi uma surpresa. Eu agradeço muito, estou emocionada e, enfim, eu só tenho, o que eu tenho a dizer é agradecer a todos vocês por me auxiliarem, nessa jornada, nessa caminhada. E eu me sinto feliz porque eu até falei com a Thelma, falei, Thelma, a gente cumpriu, acho que a gente cumpriu, fechamos de forma digna, fizemos tudo o que a gente
precisava fazer, eu acho que da melhor forma possível, né? Então, foi uma jornada longa, difícil aqui na Câmara, todo mundo sabe, todo mundo passa por isso, mas, ainda assim, eu gostaria de dizer, nós temos um bom emprego, né? E eu acho que o que o Jonathan falou aqui da união é uma coisa que realmente eu acho que, se todos nós nos unirmos, todos nós temos a ganhar, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada por tudo. Bom dia a todos. Também sou muito, muito grata a todos. Grata à Câmara por todos esses 24 anos que aqui estive. E a Sônia já falou quase tudo, né, que precisava falar. E juntos passamos bons momentos, difíceis e bons momentos que compensaram. Rimos muito, choramos muito juntos, mas também nos fortalecemos muito uns com os outros, graças a toda essa união que temos. Então, a todos, meu muito obrigada e até breve. Aqui estarei, vocês ainda vão me ver muito com vocês. Muito obrigada. Pessoal, dando sequência aqui aos trabalhos, essa singela homenagem aqui, isso é muito importante, né? A gente vivenciar esse momento que o servidor alcança aí a aposentadoria. E meus parabéns, né? As duas senhoras, a Sônia e a Thelma, aqui representando os outros inativos também, né? A gente teve outros inativos que se aposentaram recentemente e não puderam ser homenageados assim, mas a gente agradece. É muito importante isso. Isso demonstra que a contribuição que elas, como servidoras, deram para a cidade, né? E para o serviço público, né? Nosso muito obrigado aí. Tá bom? Bom, dando sequência aqui, nós vamos promover aqui a primeira palestra do dia, que é com o senhor Vladimir Nepomucemo.
Ele vai tratar sobre a reforma administrativa. É muito importante, e vocês vão observar que ele tem um vasto conhecimento sobre esse tema. Eu vou anunciar aqui o currículo dele e eu espero que os senhores e senhoras aproveitem muito. Ele tem sido bem requisitado por várias instituições. Já tive a oportunidade de presenciar aí palestra dele na CONACAT, na FENALEGE, no Sindilex. Então, assim, é um ex-servidor que está com conhecimento bem aprofundado da reforma administrativa. E deixa eu só anunciar aqui o currículo dele, né? O Vladimir Nepomuceno é consultor sindical atualmente, especialista em relações do trabalho no setor público. Servidor federal aposentado, atuou como diretor de relações de trabalho no Ministério do Planejamento entre 2003 e 2008 e depois entre 2012 e 2016. Integrou a direção da FUNAI de 2008 a 2012 e no Ministério da Fazenda acompanha junto ao Congresso e ao Executivo as pautas que impactam os servidores e servidoras. Diretor também da VN1 Assessoria e Consultoria Limitada, atua como consultor nessa consultoria, consultor para as entidades sindicais, especialista em processo legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento CEFOR da Câmara dos Deputados, onde também atuou como secretário parlamentar por 9 anos. Servidor público aposentado, tendo atuado como dirigente sindical desde 1980 até 2003, com destaque no serviço público. Atuou também como diretor do DIEESE em Brasília e do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ocupou os cargos no Ministério do Planejamento, onde atuou também como diretor de Relações do Trabalho entre 2003 e 2008, participando do processo negocial com as entidades representativas de servidores públicos, atividade na qual retornou em 2012 a 2016. De 2008 a 2012, participou da direção da FUNAI como diretor de administração e do Ministério da Fazenda como superintendente de administração em Brasília. Atualmente, além de dar assessoria e consultoria às entidades sindicais, acompanha as questões gerais e sociais dos trabalhos, com destaque para o serviço público, junto ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo e em outras frentes. Bom, espero que os senhores aproveitem, como eu disse, tem um vasto conhecimento na reforma administrativa e será muito importante esse dia aqui, a gente está debatendo esse tema que está aí, foi publicado aí semana passada e tenho visto várias entidades aí preocupadas com o que está por vir aí. Tá? Se quiser colocar. Bom dia, senhor Vladimir, com a palavra, por gentileza. Será que está dando o link? O som. Abrir o microfone. Que nós conquistamos depois de muitos anos, o que os aposentados garantiram e a gente precisa que seja mantido, e também as conquistas da categoria em atividade daqueles que pretendem entrar no serviço público. E não por acaso a gente faz essa conversa no mês onde está o Dia do Servidor Público, dia 28. E aí já aviso que dia 29, no dia seguinte, nós teremos uma marcha nacional em Brasília contra a reforma administrativa. E aí, entrando na reforma,
eu gosto de dizer o seguinte: nós não estamos, de novo, não estamos enfrentando uma reforma administrativa. E nós estamos enfrentando, através da luta contra esse pacote apresentado, um relatório de 256 páginas, só o relatório, mais uma proposta de emenda à Constituição de 84 páginas, mais 2 projetos de lei, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária que juntos somam mais 111 páginas. Ou seja, nós temos mais de 600 páginas num único pacote. É muita coisa? É. Por quê? Porque não se trata de uma reforma administrativa. Assim como foi no período de 1995 a 1998, quando foi aprovada a reforma do governo Fernando Henrique, e hoje é a reforma chamada, né, Emenda 19, o que nós temos agora é uma mudança na estrutura do Estado brasileiro, chamado de reforma administrativa, que é para poder passar para a sociedade a ideia de que está se organizando a administração pública para melhor atender a população. Não, não é isso. Até porque, se fosse uma coisa feita na administração pública para melhor atender a sociedade, 2 coisas teriam que acontecer. Uma, a participação da sociedade na discussão e na elaboração desse processo. E a outra seria a participação do conjunto de servidores públicos, federais, estaduais e municipais, mais o pessoal do Distrito Federal, que somos nós que temos a experiência de como funciona a máquina pública em todas as suas esferas, em todos os poderes. Nós sabemos por dentro como funcionam os executivos, os judiciários e os legislativos. No entanto, a proposta que está aí foi feita, foi construída, foi redigida, não por um falso grupo de trabalho. Ontem eu fiquei chateado, porque eu li uma matéria na imprensa que dizia assim: alguns deputados não quiseram assinar o relatório. Não é verdade, o relatório não foi feito pelo grupo porque o grupo nunca funcionou. Foram 45 dias em que o deputado Pedro Paulo, coordenador do grupo, tem gente na imprensa dizendo que ele é o relator da reforma. Não existe relator, eu já explico por quê. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, como coordenador do grupo de trabalho. Foi criada uma relação de 18 parlamentares, desde a esquerda até a direita. Aliás, desde a esquerda até a extrema-direita. No entanto, 10 desses parlamentares, que são a base da oposição, fizeram número. Enquanto que os da base governista, o pessoal do campo democrático e popular, foi alijado de qualquer conversa. Não houve nenhuma das 7 realizadas, nenhuma reunião onde o deputado Pedro Paulo tivesse apresentado ao conjunto de deputados o que ele pretendia. Houve audiências públicas? Sim, várias. Eu participei de algumas. Houve, inclusive, o que se chama no Congresso de comissão geral, que é uma audiência pública, só que ao invés de ser em sala de comissão, é no plenário da Câmara dos Deputados e dirigida pelo presidente da Casa. O deputado Hugo Mota chamou essa comissão geral de o momento máximo de ouvir os servidores, de ouvir as entidades e tal. Tá, nós fomos lá, nós falamos, eu falei, outros colegas falaram, não se aproveitou uma letra, não vou dizer nenhuma linha, uma letra do que os sindicalistas falaram. Não tem nada das contribuições que nós entregamos por escrito, mandamos por e-mail ou falamos ao microfone na Câmara dos Deputados. Nenhuma sugestão de nenhuma entidade sindical, de associação, de sindicato, de federação, de confederação, nada foi aceito. Ninguém foi chamado para uma reunião, porque a audiência pública, ao contrário do que muita gente pensa, nós vamos, subimos ao púlpito, falamos por 3 minutos, enquanto os empresários tiveram mais de 10 minutos cada um. Inclusive, quem representou a entidade máxima do mercado financeiro, que é a Federação Nacional de Entidades Financeiras, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
Ele não só teve muito tempo, como ele saiu do plenário e sentou-se ao lado do presidente, coisa que mais ninguém teve espaço. Mas, enfim, nas audiências públicas, nós apenas falamos, em tempo curto, entregamos material e nada foi feito. Nenhuma entidade foi chamada para conversar, para detalhar, para discutir, para debater, para haver contraposição por parte dos coordenadores do grupo, nada, 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 nada. Então, quem escreveu essa reforma? Essa lista de material que foi colocada para a gente estudar foi escrita pela Confederação Nacional do Comércio, pela Confederação Nacional da Indústria, como eu falei, pela Federação Nacional de Entidades do Mercado Financeiro. Também contribuiu a Fiesp e só instituições do setor privado e do setor financeiro. Nenhuma entidade do movimento sindical de servidores, nem servidor federal, nem estadual, nem municipal, ninguém participou. O que tem ali, 100% é escrito por uma equipe de técnicos e assessores a partir de material entregue por essas entidades do setor privado e financeiro, mais instituições, chamadas de instituições do terceiro setor, que foram as mesmas que ajudaram a escrever a PEC 32, aquela tentativa de reforma administrativa do governo Temer e Bolsonaro. Eu falo Temer e Bolsonaro porque começou a ser escrita no governo Temer e ficou pronta no governo Bolsonaro quando foi encaminhada. Quem fez a PEC 32, junto com empresários, fez essa proposta que está aí. E o que que eles buscam nessa proposta? Reforma administrativa? Não. Total e completa desestruturação do Estado do ponto de vista político-social e uma estruturação muito fechada de um controle de gastos rígidos de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque na proposta que eles apresentam, a partir da proposta de emenda à Constituição, mas reverberando para o projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária, a partir daí, coloca-se na Constituição Federal, dando poder ao governo federal, principalmente ao Executivo Federal, o controle de gastos dos estados e principalmente dos municípios. E mais especificamente, gastos com políticas sociais. Então, alguns pontos que eu acho que são importantes a gente destacar é o seguinte: que essa autonomia das unidades federativas, ou seja, dos municípios e estados, na gestão, no controle, na administração do gasto público, do investimento em políticas públicas, principalmente, e gastos com o pessoal. E pessoal, vou falar já já de servidores. Então, eles propõem, por exemplo, criar um sistema nacional de avaliação de políticas públicas, que ficaria centralizado em grupos por região, mas a partir de uma norma feita, e se tiver que mexer, mexida pelo Poder Central em Brasília. Outra coisa, eles querem o controle de gastos públicos, com avaliação de todas as políticas periodicamente, fazendo uma análise da qualidade de gastos públicos, revisão de gastos, implementação, aí que eu falo que é regional, de centros e sistemas de controle de custos. Outra coisa, proposta na PEC, limitação de despesas de todos os poderes, inclusive do Poder Judiciário, tanto no Estado quanto na União, e de órgãos autônomos. O que são os órgãos autônomos? Além dos municípios, são as autarquias e fundações que têm gestão sobre o seu próprio orçamento. Outra coisa, racionalização da estrutura administrativa municipal. Isso está explícito no texto da PEC. O que é isso? É dizer para o município: olha, você depende de verbas da União. Se essa dependência chegar a 50%, você está proibido de fazer uma reestruturação, por exemplo, desmembrar uma secretaria em duas, criar uma nova secretaria, criar um novo departamento, ampliar as áreas de atendimento à população e outras coisas que, na cabeça de quem escreveu isso, significaria aumento de gastos. Inclusive, se essa dependência da verba dos repasses da União superar os 50%, está no texto. O município só pode ter, no máximo, 9 secretarias. E aí municípios pequenos estão com um garrote no pescoço. Municípios médios ficam no limite de receber um recado
do governo federal dizendo tem que diminuir secretaria, ou funde ou extingue algumas. Tem que diminuir atividades que estão gastando dinheiro. O quê? Saúde, educação, assistência social e outras políticas públicas, como esporte, lazer e tudo mais. Outra coisa, quando houver ganhos judiciais de qualquer tipo, e um dos que a gente mais percebe que está no foco, são ganhos judiciais de ações movidas por servidores públicos. Por essa PEC, vai estar subordinado à disponibilidade orçamentária sem poder haver adequação de verba com repasses e tudo mais. Ou seja, está previsto no orçamento? Não. Então não vai poder pagar a decisão judicial. É isso, em poucas palavras, é isso. Agora, bem rapidamente, entrando na questão dos servidores. Qual é a proposta? Primeiro, no caso de vocês, o município teria uma única tabela salarial para todo mundo. Como assim todo mundo? Para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. Não importa o seu cargo, não importa a secretaria, não importa se é na Câmara Municipal, não importa onde o servidor trabalha, a tabela é única. Quem é nível auxiliar vai estar lá embaixo, quem é nível intermediário vai estar no meio, quem é nível superior vai estar lá em cima. E aí o que significa isso? Significa engessamento, porque o prefeito vai estar no topo dessa tabela. Significa que só vai ter aumento de salário se a tabela toda tiver. Ou seja, quando o prefeito tiver aumento, pode ser que tenha. Ou, se for extra tabela, não tem aumento para ninguém. Então, é um engessamento, é uma forma de impedir correção de distorções salariais, amplia um quadro muito grave, que é não considerar as especificidades. Por exemplo, eu não posso considerar, porque são servidores de nível superior, a complexidade e a responsabilidade pelo exercício da atividade que são diferentes dos cargos. Então, eu tenho um advogado na procuradoria, eu tenho um médico na Secretaria de Saúde, os dois têm que ganhar igual. Qual é a complexidade de cada um? Qual é a responsabilidade de cada um? Será que eu não preciso dar tratamentos diferentes a quem exerce atividades específicas e diferenciadas? Então, é uma coisa que a gente precisa estar de olho, porque a coisa é muito importante. Por exemplo, ainda nessa questão da tabela única, vou dar só uma puxadinha aqui, porque tem bastante coisa. Em relação à tabela única, chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, reestruturação, correção e reposição inflacionária. Esquece. Com essa tabela única não vai ser possível. Outra coisa, desvaloriza, como eu falei, a complexidade das atividades, principalmente aquelas que têm mais responsabilidade no exercício das suas funções. Dificulta a progressão, porque a progressão, inclusive, passa a ser condicionada à possibilidade de vaga, porque o modelo de tabela única pressupõe futura implantação de carreiras, modelo piramidal. O que eu chamo de modelo piramidal? Mais gente na base, menos gente no meio e menos ainda no topo da tabela. Então, você é bem avaliado, você tem possibilidade de ser progredido, mas depende de vaga na parte que está acima de você na tabela. Outra coisa, com isso você corre o risco de ficar estagnado. Congelamento salarial e, por fim, ainda na tabela única, a questão da possibilidade de pessoas que, por mais que estudem, não tenham reconhecido o resultado do seu investimento em formação, capacitação e tudo mais. Outra coisa, extinção de carreiras. Tudo por cargo que não for atividade fim será juntado numa única carreira, atendendo a todos os órgãos, no caso de vocês, do município. Por exemplo, nós temos na Secretaria de Fazenda auditores fiscais que fazem a fiscalização, o controle, se for o caso, multa e tudo mais. A atividade deles só pode ser feita por eles, mas o resto do pessoal da Secretaria é resto mesmo na cabeça desse povo. Vai ser igual de todas as outras secretarias, vai ser igual ao de vocês no Legislativo, vai ser tudo igual. Quem trabalha em área administrativa será
todo juntado numa única carreira, que eles chamam de carreiras transversais, porque aí uma determinada secretaria precisa contratar um pregoeiro, fazer concurso para pregoeiro. Não, tem 2 pregoeiros na outra secretaria, tira um de lá, passa para cá, tira um da Câmara, passa para o Executivo, tira um do Executivo, passa para a Câmara. E assim faz uma rotatividade de servidores que não terão mais o vínculo com um único órgão, uma única secretaria, por exemplo. Começou a carreira no serviço público, na Secretaria de Saúde, pode acabar terminando na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Fazenda, ou em outro órgão da Prefeitura, porque a área administrativa toda centralizada numa única carreira. O que mais? As tabelas, ao serem encaixadas nessa tabela maior, todas, sem exceção, para todos os cargos, 20 padrões. O que é isso? Da base ao topo, são 20 degraus, e a pessoa não conseguirá chegar no topo com menos de 20 anos. Isso é uma das coisas. Outra coisa, o valor do salário na base não pode ser maior do que 50% do valor do teto da tabela. Mas eu não estou falando teto da tabela lá em cima, o prefeito não, é o teto do seu cargo. Por exemplo, se a tabela vai de 1 a 100, um determinado cargo vai pegar de 1 a 20, o outro vai pegar de 5 a 25, o outro vai pegar de 30 a 50 e vai por aí. No seu cargo, a base tem que ser, no mínimo, 50% do topo da tabela. Outra coisa que eles colocam, eles dizem assim, vamos acabar com a progressão exclusiva por tempo de serviço. Um levantamento que a gente fez, isso é residual, na maioria do país, todas as progressões levam em consideração o tempo de serviço, mas a grande maioria tem alguma coisa a mais. Você tem que ter feito alguma coisa, você tem que ter cumprido alguns requisitos para, somado ao tempo, progredir. Na verdade, a intenção deles é simples. Você só irá progredir se passar numa avaliação de desempenho. E se tiver vaga no andar de cima. Caso contrário, você não progride. E não está descartado, porque tem um projeto de lei de autoria do deputado Pedro Paulo, que ele chama de projeto de lei da meritocracia, onde o servidor bem avaliado ganha chance de progressão, o médio pode não ganhar chance de progressão, fica estacionado, e o mal corre o risco de, dependendo de quantas avaliações negativas, perder o emprego. Literalmente ir para o olho da rua. Outra coisa que eles colocam, que aí já levantou a grita geral no meio do funcionalismo, a possibilidade de ingresso em níveis mais elevados da carreira. O que é isso? Eu entro por concurso público num cargo, seja ele qual for, e começo devagarinho a subir a minha escadinha, que vai me dar 20 anos para eu chegar no topo. Mas aí o gestor, que pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser um secretário, pode ser um ministro ou o presidente da República, não importa. No caso da União, geralmente é ministro que cuida disso. O órgão precisa de alguém com conhecimento maior em determinada área. O que eles fazem? Eles vão olhar o conjunto dos servidores, ver quem é que, por exemplo, fez um curso de graduação, fez uma pós-graduação, fez uma especialização, aliado a 5, 10, 15 anos de experiência. Não, eles não fazem isso. Abre uma janelinha e contrata alguém de fora direto na parte de cima da tabela, ou no meio, ou 3/4 acima do piso. Tipo assim, são 20 padrões, contrata no 15, contrata no 10, contrata no 18, ou até contrata no 20, baseado em quê? Títulos e experiência profissional e domínio que eles exigiriam para aquela função que eles precisam. E alegam que eu não posso esperar 10 anos, 15 anos para um servidor cumprir esses requisitos. Eu vou e trago de fora. Como disse um colega nosso, traz do mercado. Outra coisa que eles colocam, a progressão é vinculada à avaliação de desempenho, e aí tem um detalhe. O servidor, na sua remuneração, que não vai ter nada mais, vai ter só o vencimento básico ou, em algumas carreiras, subsídio, valor único, desaparece qualquer adicional, qualquer gratificação, qualquer bonificação que componha o holerite dessa pessoa, desaparece. Ela passa a ter direito a um bônus por ano se
for assídua entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. O que significa isso? Eu participei do processo eleitoral, fui chamado como mesário. Eu tenho direito, por lei, à folga, certo? Certo. Então, não posso ser punido, não posso ter desconto do meu salário, não pode ser registrado na minha folha como se eu fosse faltoso. Não, realmente você não será punido, mas com essa proposta de reforma, esse dia será descontado da sua assiduidade. Por quê? Porque o bônus é por produtividade. E como eles dizem, quem não está no local de trabalho não está produzindo. Não está produzindo, não tem produtividade. Não tem produtividade, não tem direito ao bônus. E esse bônus vai contar a assiduidade em todos os sentidos? Sim, inclusive isso já está implantado em vários municípios. O que acontece? Servidor adoece, ele tem direito, por lei, a uma licença médica de dias que o médico determina. Sejam 5, sejam 10, sejam 15. Essa pessoa não pode ser punida, mas no caso do bônus ela perde o direito, porque o tempo que ela tiver em licença médica, ela não está presente. Ou seja, é um bônus literalmente por produtividade. Se você não está no local, não produz. E aí vem a pergunta, e o aposentado? Esquece. Repetindo palavras do deputado Pedro Paulo, o aposentado não está na produção, como se o serviço público fosse uma fábrica. Na fábrica, ou eu estou lá na produção e ajudo a produzir aquilo que a fábrica faz, ou eu não estou por algum motivo. No serviço público, não dá para fazer uma relação com fábrica ou com qualquer outro setor da área privada. Mas na cabeça deles é o seguinte, o aposentado produziu até o dia em que ele se aposentou. Então, até ali ele teve direito a bônus, teve direito à premiação. Se aposentou, não tem direito mais a nenhuma bonificação. É só o vencimento básico ou, dependendo da carreira, o subsídio. E aí tem um detalhe. Aplica-se uma coisa que na administração pública, na gestão de pessoas, a gente chama de modelo curva forçada. O que é isso? Eu tenho gratificação para dar para o conjunto de servidores. Vamos colocar que a equipe tem 100 servidores. Nunca os 100 vão ganhar gratificação. E os que ganharem nunca vão ganhar valores iguais. Eu posso pagar mais para um, menos para outro, e para a grande maioria não vou pagar nada. Por quê? Porque o dinheiro é limitado e o número de gratificações também. Então, você vai ter que disputar com seu colega a pontuação da avaliação de desempenho e depois virão os critérios de desempate. 2 empataram, estão no topo, mas não dá para pagar o máximo para os 2. Eu vou fazer o seguinte, critérios de desempate vão dizer esse ganha mais, esse ganha menos. Como se a gente tivesse, por exemplo, num campeonato esportivo ou qualquer outra coisa que justifique pontuação para desempate. O que mais? Teletrabalho. Eles colocam a questão do teletrabalho, de novo, palavras do deputado, querendo acabar com a farra do teletrabalho. O que eles dizem? Tem gente demais em teletrabalho, a produção do que poderia ser feito é mais baixa do que se tiver presencial. Ignora tudo, não tem estudo científico, não tem base técnica, não tem nada disso. Mas eles colocam o seguinte, no máximo 20% da carga horária semanal. 20% de 5 dias é um dia na semana. Todo mundo só vai poder fazer um dia na semana. Ele se esquece, por exemplo, que no Banco Central foi durante a pandemia, em teletrabalho, que os técnicos do banco, analistas e técnicos, na verdade, fizeram o PIX. Eles se esquecem que mais da metade dos servidores da Controladoria Geral da União, que está junto com a Receita Federal desbaratando crimes contra a Fazenda Nacional, contra o serviço público, a maioria dos servidores da Controladoria trabalha à distância, trabalha em teletrabalho, e desde 2015, há 10 anos, é o órgão com mais alto índice de produtividade baseado em trabalho remoto. Serve de referência internacional. A Receita Federal, as receitas estaduais, as receitas municipais, parte do trabalho é feito por teletrabalho. Isso não diminui. O INSS, a grande maioria das análises de processo não é feita na agência, é feita por teletrabalho. Eles não analisam isso, eles só dizem assim, esse órgão tem servidor demais, essa pessoa em casa não produz quanto produziria se estivesse na repartição. E aí, como tem gente demais na concepção deles, tem que cortar. Outra coisa,
Concurso. A proposta deles é o seguinte: existe, inclusive aconteceu a prova neste domingo, o concurso nacional unificado promovido pelo Poder Executivo da União. Por que eu falo Poder Executivo? Porque as vagas ali não vão para o Poder Legislativo, Câmara e Senado, não vão para o Tribunal de Contas, não vão para o Poder Judiciário, é só para os órgãos do Poder Executivo. Qual é a proposta da reforma? Não só ampliar na União para Legislativo e Judiciário, como ampliar para estados e municípios. Amplia-se o modelo, criam-se novas regras, todas ditadas pelo governo federal, e o município que quiser se inscreve e participa do mesmo concurso. O que vai acontecer? Ele vai ter acesso ao banco de pessoas aprovadas em concurso, e aí o servidor, ou melhor, o candidato a servidor pode não ter atendido a sua primeira opção, seja no Estado, seja no governo federal, mas o município do interior tem interesse nele, ele vai ser consultado se ele quer ir para lá. A ideia deles é a seguinte: diminui o gasto do município com concursos públicos. Só que tem um detalhe: não necessariamente atende às necessidades do município naquele momento. E aí o município está proibido de fazer o seu próprio concurso? Não. Mas só vai poder fazer concurso depois que provar para aquele comitê gestor de gasto que fez um planejamento estratégico antes, nos primeiros 180 dias de governabilidade do prefeito. Eles vão ter que fazer um planejamento estratégico, dizer que durante aquela gestão eles vão precisar fazer concurso público para isso, para aquilo outro, que vai custar tanto, mas vai ter que responder algumas perguntas. Por exemplo, pode ser um temporário no lugar do efetivo? Pode ser feito por terceirizado esse trabalho? Pode ser entregue a uma organização social ou qualquer outra instituição do setor privado? Ou seja, você só vai fazer concurso público se não tiver jeito, porque a orientação é a seguinte: evitar contratar pessoas que fiquem 20, 30, 40 anos na administração pública. Porque uma crítica que essas pessoas fazem é a seguinte: um servidor não custa 30 anos de salário, ele custa 50, porque depois de aposentado ele continua na folha. E depois que ele morre, tem dependente que vira pensionista. Então, quanto mais puder evitar, melhor para essas pessoas. E aí, outro ponto, bem rapidinho, para a gente já terminar: o estágio probatório. Todo mundo terá um estágio probatório de 3 anos, não com avaliação ao final dos 3 anos, avaliação permanente durante os 3 anos, avaliação detalhada em todas as atividades dessa pessoa, vai ser tudo examinado, e avaliações de desempenho que podem gerar desligamento mesmo antes da pessoa concluir o estágio probatório. Agora, para terminar, o que eles querem com isso? E aí está um dos objetivos deles: a redução da presença do Estado em todas as atividades onde for possível. Como a gente já disse na época da reforma da PEC 32, e se repete agora, o Estado vira subsidiário da iniciativa privada. Por quê? Boa parte dos serviços será entregue ao terceiro setor, organizações sociais, ONGs e outras instituições, entidades filantrópicas, como Santas Casas e tudo mais. Boa parte do serviço que não for entregue, isso aí é serviço público de servidor. Ampliar a presença de terceirizados em atividades não estratégicas, ou seja, vai ter mais trabalhador terceirizado. E até aumento da participação do setor privado através das chamadas PPPs, que são parceria público-privado. Pegar um exemplo de parceria público-privado. Uma rodovia, como é o caso, vocês aí conhecem bem, a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem uma parceria público-privada. A estrada é federal, mas está entregue por uma parceria para o setor privado, que, em troca de investimentos, melhoria, recapeamento, sinalização, equipe de socorro e tudo mais, tem o direito de explorar aquela rodovia por 20 anos, 30 anos, 50 anos, depende do contrato.
Onde entraria isso na administração pública? Pegar 2 exemplos. Um hospital que está caindo aos pedaços, precisa de uma reforma. Ao invés da administração pública bancar a reforma e tocar o hospital, pode fazer uma parceria público-privada. Uma empresa privada reforma o hospital e ganha direito de explorar esse hospital por 10 anos, por 20 anos, por exemplo. Outra, uma instituição de ensino está precisando de investimento, de equipamento, de reforma e tudo mais, a mesma coisa. Isso significa o quê? Menos lugares para servidores públicos. Então, é desincentivar a contratação de servidores públicos. Por fim, nós teremos como resultado final para a população uma redução drástica de políticas públicas, redução muito grande de investimento em políticas de saúde, educação, assistência social, investimentos em defesa e controle de meio ambiente, desmatamento e outras políticas públicas, e nós passaremos a viver num Estado literalmente neoliberal com 30 anos de atraso, porque essa proposta já foi ultrapassada há 30 anos. Então, nós temos o seguinte: servidor, sua estabilidade está sob risco, aposentado não tem direito a nada, e aí só uma coisinha a mais para os aposentados, a grande possibilidade de, por exemplo, eu, servidor ativo, na minha instituição, tinha um plano de saúde, onde eu pagava uma parte e a administração pública pagava outra. Pela proposta deles, se vingar o modelo que eles querem, pode acontecer do aposentado, no momento da aposentadoria, ser avisado: você quer continuar com o plano de saúde? Então, você vai ter que pagar ele integral, porque você não está mais em atividade e aí a administração está isenta de pagar a parte dela. Pode acontecer isso? Pode, do jeito que eles estão propondo, tudo isso cabe. Então, é muito importante, eu vou encerrar por aqui, que a gente se mobilize, que a gente se organize, que a gente participe. Não é uma reforma administrativa, eu insisto, porque não é reforma da administração. Eu não estou mudando o modelo daquela secretaria, eu não estou trocando de lugar uma pessoa com outra, eu não estou trocando atendimento de presencial para a população por virtual. Eu estou, na verdade, desmontando o serviço público no atendimento às necessidades da sociedade. Por exemplo, o Brasil nunca teve tanto cientista com presença em organismos internacionais com poder de decisão e influência. Por quê? Porque houve investimento público na pesquisa científica e na formação de novos cientistas. Pela proposta, isso desaparece. Nós vamos tirar as nossas universidades públicas do ranking das melhores universidades do país? Vamos, porque não vai ter dinheiro para investimento. Sem contar que existe a possibilidade, que já era defendida pelo Paulo Guedes no governo passado, de direcionar as universidades públicas para o interesse da iniciativa privada. Por exemplo, Paulo Guedes dizia: para que eu vou ter certos cursos em universidade pública federal no Centro-Oeste, se a função dela melhor ali seria atender a necessidade do agronegócio? Então, é isso que a gente tem, é isso que a gente precisa passar para os nossos colegas e passar para a população. Como eu disse numa conversa com o pessoal da educação pública aqui de Brasília, você, funcionário de escola, você, professor, vai perder o emprego. Agora, a família dos alunos vai perder a escola, vai perder o hospital público, vai perder a creche. E detalhe, a maioria dos municípios de pequeno porte já está com 100% da saúde e da educação entregue ao terceiro setor. Ali a quantidade de servidor concursado é residual, quem está aposentando está indo embora. E aí tem um detalhe, do jeito que coloca, até aqueles servidores aposentados que têm direito à paridade, pessoal mais antigo, esqueçam a paridade, porque na hora que não tiver mais concurso público para o seu cargo, no momento em que o último se aposentar, vem a pergunta: eu agora tenho paridade com quem? Se não tem ninguém do meu cargo na ativa. Desaparece a paridade. E como é que fica o reajuste? Aposentado não faz greve, aposentado não tem plano de carreira. Ele vai ter que se mobilizar, vai ter que se juntar ao sindicato para reivindicar na luta alguma reposição de inflação. Gente, é isso. Eu fecho só colocando o seguinte. Hoje eu terminei um documento, aliás, ontem à noite, um documento de uma análise básica do relatório do deputado Pedro Paulo.
vai estar postado na minha página da internet que eu tenho. E aí tem página, tem Instagram, tem TikTok, tem o X. E aqui, só para a gente relaxar um pouquinho, o X eu digo que é o Elon Musk transformou uma rede social num grande sanduíche, porque o povo, pelo menos aqui em Brasília, muita gente fala assim, não, o X, Twitter, quer dizer, X, Twitter virou um sanduíche. Mas eu tenho Instagram, todas as outras redes, mais o site, é só olhar lá, Notas do Vladimir. Não é difícil de achar na internet. E aí os documentos que a gente for produzindo vai postando ali. É isso, gente. Obrigado. E eu fico à disposição para a gente poder conversar. Nosso muito obrigado aí pela palestra do senhor Vladimir. Infelizmente, nós tivemos um probleminha com a internet, mas eu creio que o áudio ele chegou perfeitamente, deu para compreender a gravidade que essa reforma está colocando para nós, servidores, nós, colegas, para nós, amigos, parentes, nossas famílias e para o cidadão, né? Para quem recebe o serviço público lá na ponta. Eu tenho acompanhado vários grupos na internet sobre a reforma administrativa e a coisa não é boa. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que se organizar, a gente tem que esquecer as vaidades, se unir, tirar uma pauta e participar desse momento, tá? A reforma, como o senhor Vladimir disse, ela não se restringe apenas ao serviço público. Ela implanta um novo pacto federativo, quando ela pega atribuições que são dos entes, Estado e municípios, e jogam para a União, né, criando uma lei nacional do serviço público. Ela também mexe nos direitos e garantias lá presentes na Constituição. Bom, eu vou dar a palavra para quem desejar fazer perguntas. E é isso aí. Muito obrigado, senhor Vladimir. Primeiro, Carrion. Bom dia, professor Vladimir. Aqui é Eduardo Carrion, da FENALEGES. Primeiro, agradecer pelo tempo do senhor aqui em ajudar a gente a compreender melhor essa reforma. Minha questão é o seguinte, eu tenho visto alguma coisa na imprensa falando até bastante sobre essa reforma, aí falam muito sobre férias de 60 dias, aposentação de juiz que cometeu um crime, que seria tirado esse direito, vamos dizer, e também ouço falar sobre inovação do serviço público, melhoria. Então, eu queria saber do senhor, como o senhor está vendo essa repercussão aí na imprensa, né? Como o senhor tem analisado o que eles têm falado, e também qual que é a posição, se existe alguma posição, do Ministério da Gestão e Inovação do governo federal sobre essa reforma e como eles estão atuando quanto a isso. Muito obrigado. Bom, bem rapidinho. A questão das férias de 60 dias e da aposentadoria compulsória para juiz como punição é o que a gente está chamando de balão de ensaio. Por exemplo, o número de pessoas que têm férias superior a 30 dias se divide em magistrados e alguns poucos profissionais, principalmente na área de educação e saúde. Hoje, a legislação diz que tem direito a mais de 30 dias de férias professores e professoras e profissionais que trabalhem em exposição a material radioativo. Exemplo, operador de raio-x, pessoa que trabalha numa unidade de saúde, seja hospital, seja posto, seja qualquer unidade de saúde que tem equipamento com radiação, geralmente raio-x, essa pessoa tem uma jornada diária, mensal, semanal e férias diferente do restante, por uma questão simples. Se não for assim, morre. Não tem meio termo. Eu tenho um colega nosso aqui de Brasília, trabalhou com raio-x e o prêmio que ele ganhou foi ficar estéril.
por mais que ele e a esposa quisessem um filho, não podem ter, porque ele ficou estéril pela exposição raio-x. Então, isso foi já há alguns anos. Graças à à atual legislação, essas pessoas têm direito a mais de 30 dias de férias e uma organização diferenciada. E não é fica 30 dias e volta e depois trabalha 11 meses, não. É dividido. O pessoal que trabalha na área sabe disso. O único que eles estão tentando tirar, e não vão tirar, é a dos magistrados. Até porque o presidente do Supremo, que tomou posse há poucos dias, Edson Fachin, já disse, no judiciário essa reforma não mexe. O próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo do judiciário, que engloba federais e estaduais, o CNJ se referiu à punição de juízes com aposentadoria compulsória como punição máxima. Ele colocou, inclusive tem um material na internet do CNJ dizendo o seguinte: a legislação não diz que a punição máxima de um magistrado é a aposentadoria compulsória, em caso de cometer irregularidades graves. A punição máxima é a demissão do serviço público, com perda, inclusive, da aposentadoria. Qual é o problema? Aí o problema é o corporativismo dos magistrados, que praticamente nunca julgam até o final. É grave, aposenta e enterram o processo. Mas se quiserem, se analisar, se a gravidade justificar, aquele magistrado pode, pela lei atual, excluído do serviço público. Agora, alguém acredita que um grupo que ocupa menos de 1%, talvez 0,6% do conjunto de servidores, que se acabasse com as férias acima de 60 dias, se acabasse com essa aposentadoria compulsória, tira ela, faz como faz com o servidor comum, abre um PAD, dependendo do resultado do PAD, ele pode ser suspenso, pode tomar outras punições e pode até perder o cargo público. Tratar magistrado como se servidor comum fosse. Na minha opinião, mas não é tratado assim. O que acontece? Daria algum efeito? Talvez visual, talvez mídia, e a mídia compra isso. A mídia nunca fala que servidor público não tem férias superior a 30 dias, apenas os magistrados. A mídia também não fala que nenhum servidor fora magistrado é punido com aposentadoria compulsória. Mas o próprio Poder Judiciário já disse, aqui vocês não mexem. Então, isso aí é um balão de ensaio, é uma coisa para tentar ganhar a opinião pública, porque para a opinião pública, ontem, inclusive, numa reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público aqui em Brasília, os colegas do Judiciário falavam que estão cansados de responder para pessoas na família, nas atividades que eles participam, clubes, igrejas e tudo mais, que eles não têm nada disso, quem tem é o juiz. O servidor do judiciário, seja estadual ou federal, não tem férias superior a 30 dias. Se cometer alguma falha, responde um PAD, como qualquer outro. Agora, eu falei para eles, é necessário que as entidades sindicais de servidores do judiciário façam uma baita campanha desmentindo isso. Isso aí é um acordo entre os empresários dessas entidades que eu falei, os autores do texto final, com a mídia. Por exemplo, num mesmo dia, no fim de semana, o deputado Pedro Paulo estava na Globo News de manhã e o presidente da Câmara à tarde. Aí você muda de emissora, estão os dois de novo. É na CNN, é na Globo, é em outras entidades de comunicação de massa, eles estão direto. E a gente não tem o espaço que eles têm. Por quê? Porque a mídia faz parte, não esqueçamos que são empresas privadas. E a Globo, por exemplo, é dirigida por uma família que, entre outras atividades, é latifundiária, além de ser dono de um império de comunicação. Já a questão do MGI, por exemplo, o texto ainda não tem uma posição e nós temos um pedido de audiência feito por parlamentares da Frente Parlamentar Mista, e aqui só um parênteses, eu assessoro a Frente Parlamentar também, de que a ministra venha a público declarar a posição do MGI, porque dizer para nós que ela não concorda é uma coisa, e ela tem dito.
foi uma pressão do MGI, junto com a pressão de parlamentares, que tirou a possibilidade de contratação do que eles chamam de servidor a termo por 10 anos. E se a gente olhar o relatório do deputado Pedro Paulo, ele usa como exemplo a arrecadação de tributos municipais. Tipo assim, o prefeito não precisa fazer concurso para auditor fiscal, que ficaria por 30 anos, para resolver um problema momentâneo, tipo ir atrás dos devedores, ir atrás de quem não paga tributos e tal, fazer uma campanha de arrecadação, contratam um auditor fiscal por um prazo determinado de até 10 anos. Aí o MGI foi para cima, os deputados foram para cima e deixaram bem claro, meu amigo, a atividade que só o Estado pode fazer tem que ser feita por um servidor efetivo, não tem essa de temporário. Aí, com muita chiadeira do MGI, de deputados, de outros órgãos do governo e do parlamento também, e de entidades sindicais, eles tiraram esse pedacinho só do texto. Mas nós estamos cobrando um posicionamento oficial do MGI de uma forma mais ampla para poder ficar claro, porque tem órgão de imprensa, principalmente jornais, que diz que o governo tem acordo com essa proposta. E pelo que a gente conhece, pelo que a gente conversa aqui em Brasília, não tem acordo do governo. Inclusive, o líder do governo na Câmara deu declaração contrária, parlamentares, líderes do governo, de partidos do governo, têm dado declaração contrária. Nenhum parlamentar da base do governo que participou, ainda que formalmente, do GT, tem acordo, ninguém assinou esse texto, mas nós precisamos, sim, de um posicionamento oficial do governo para encerrar de vez essa discussão de que o governo apoia ou não apoia. Bem, gostaria de abrir aqui para que as pessoas que desejarem fazer perguntas subirem à tribuna, se tiver alguém interessado. Então, vou passar aqui a palavra para o... Posso subir? Deseja? Na verdade, eu não sei, assim, eu fui pega um pouco... Estou sabendo dessa reforma, mas não tenho clareza. Como é que está isso, esse processo? E o que a gente pode efetivamente fazer? Está para entrar para votação? Não está? Como é que está isso? Essa pergunta ela é importante porque, inclusive, na sexta-feira, eu soltei um vídeo e muita gente depois fez a mesma coisa. O deputado Pedro Paulo ainda não conseguiu sequer o número de assinaturas para protocolar. O que acontece? Como eu disse, é um projeto de emenda à Constituição, mais um projeto de lei complementar, mais um projeto de lei ordinária. O único que requer um número de assinaturas alto é o de emenda à Constituição, são 171 assinaturas. Os projetos de lei, tanto lei complementar quanto lei ordinária, basta o deputado assinar e entregar. E aí tem duas coisas. Para que a PEC possa ser protocolada, tem que ter as 171 assinaturas e o deputado Pedro Paulo ainda não conseguiu as 171 assinaturas. E nós estamos fazendo uma campanha, já falamos com entidades sindicais nacionais para colocarem para as suas entidades de base, que procurem os deputados federais nos estados, peçam para que eles não assinem essa PEC, que não deem ao deputado condições para fazer o protocolo, para que ela ganhe um número e comece a tramitar. E tem mais uma coisa. O deputado Pedro Paulo, num acordo que ele fez com o presidente da Câmara, Hugo Mota, quer ser o relator. Por isso que eu falei no início da minha intervenção que eu ia falar depois. Não existe relator da PEC, porque ela não foi protocolada e formalmente a PEC não existe. Não existe projeto de lei que não tenha protocolo numa casa legislativa. Vocês sabem disso mais do que eu, inclusive.
Se protocolou, tem projeto. Ganhou número, ganhou data e tal, tem autoria, tem tudo. Se não fez isso, não protocolou, o projeto não existe. Ele está com esse pacote pronto, na mão, querendo protocolar, mas ainda não conseguiu o número mínimo de 171 assinaturas. Qual é a segunda preocupação do deputado? No acordo que ele fez com o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, o deputado Pedro Paulo seria o relator do projeto. Inclusive, muitos órgãos de imprensa o tratam como relator da reforma administrativa. Bom, não tem protocolo, não tem PEC, não tem PEC, não tem relator. Agora tem um outro detalhe. Se ele assina como proponente da PEC, ele não pode ser o relator, pela norma da Câmara. O deputado que apresenta qualquer projeto não pode ser o relator do mesmo projeto. Então, ele também está atrás de um deputado ou deputada que assine como proponente da PEC, para que ele possa ser indicado pelo presidente da Câmara como relator do texto. Porque ele quer negociar. E apareceu até agora alguém se propondo a ser o autor? Não, nem o deputado Zé Trovão, que foi a pessoa que fez a ligação das federações patronais com a Câmara para poder montar essa história toda, também não assinou, nem se apresentou para assinar como autor, como proponente da PEC. Então, não tem PEC registrada porque não tem assinatura, e assinatura geral, quantidade, e o deputado Pedro Paulo não quer assinar como autor da proposta para poder ter o direito de ser indicado como relator. Essa é a situação. E nós seguimos na campanha para que não atinjam as 171 assinaturas. Entendi. Então, na verdade, seria a gente se mobilizar para conseguir que essa proposta não passe. É isso? De preferência que nem tramite. Até porque há um risco muito grande. O deputado Hugo Mota quer ver esta PEC aprovada este ano. Só que nós já estamos no dia 7 de outubro. Nós temos menos de 3 meses. Menos por quê? Porque o ano legislativo não acaba em 31 de dezembro. O Congresso Nacional vai até 23 de dezembro, no máximo. Se o dia 23 de dezembro for uma quinta ou uma sexta-feira, termina até antes. Mas, por norma, o Congresso Nacional funciona no máximo até 23 de dezembro. Então, para que esta PEC fosse aprovada até o final do ano, das duas, uma. Ou não responderiam à exigência de 40 sessões ordinárias da Câmara para que uma comissão especial eleita proporcional ao tamanho de cada bancada, composição da comissão tem que ser proporcional. Maior partido tem mais vaga, menor partido tem menos vaga. Essa comissão tem, pela norma de funcionamento da Câmara dos Deputados, durante 40 sessões, algumas pessoas confundem 40 dias. Não. Dia que não tiver sessão não conta. Então, sábado, domingo, feriado não conta. Segunda e sexta, geralmente, não tem sessão, também não conta. Às vezes, terça-feira, tem algum evento, alguma coisa que acontece. No dia que tiver sessão, aquela sessão conta. Então, são 40 sessões ordinárias da Câmara dos Deputados. Daria tempo dessa comissão fazer 40 sessões, durante 40 sessões ordinárias, reuniões, audiências públicas, ouvir a sociedade e tal, apresentar um relatório, esse relatório ser levado a plenário antes do Natal? Muito difícil. E aí vem a segunda opção. O que o deputado presidente da Câmara poderia fazer? Avocar a plenário, designar um relator de plenário, que poderia, inclusive, ser o mesmo relator da comissão, e votar direto em plenário. Pode fazer isso? Pode, basta que a PEC já exista. Eles já fizeram, inclusive, pior. Naquela discussão da anistia para o pessoal que participou do 8 de janeiro e dos mandantes, porque a proposta pegava todo mundo, eles aprovaram urgência constitucional, levando votação direto em plenário de um projeto de anistia que sequer estava escrito.
Tinha texto? Não, mas eles aprovaram a urgência para que, na hora que tivesse texto, fosse direto ao plenário. Aí eles correram, pegaram um texto antigo do deputado Crivella, do Rio de Janeiro, mexeram no texto, colocaram ali a proposta de anistia para votar direto em plenário. Ou seja, eles inverteram. Eu teria que ter um texto, esse texto está na comissão e, de repente, por urgência, pode ser levado a plenário. Eles aprovaram ir a plenário antes do texto sequer estar escrito. Então, se já fizeram isso, a possibilidade de cria a PEC e o presidente puxa direto para o plenário, não deixa ter debate, não deixa ter comissão, existe? Existe. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Entendi, obrigada. Nada. Passo a palavra agora ao nosso presidente Eduardo Carrião para fazer questionamentos. Professor Vladimir, uma dúvida. O senhor falou que o judiciário não vai aceitar essa ingerência que a reforma traz para o funcionamento, né, do próprio judiciário. Eu queria saber como que o senhor analisa se a ingerência nos municípios e nos governos estaduais, ela vai sofrer esse mesmo bloqueio, ou o senhor vê que pode ter uma concordância? Como o senhor analisa essa ingerência nos municípios e nos estados? Bom, isso aí vai depender muito dos gestores, tanto estaduais quanto municipais. Há uma parcela, tanto de governadores quanto de prefeitos, que apoia essa reforma porque pensa em ter participação na elaboração das leis nacionais e na construção do texto constitucional. Ou seja, vai criar um comitê gestor, vou pegar o nome certinho aqui, o Sistema Nacional de Avaliação de Políticas Públicas, o SINAP, vai contar com a participação de prefeitos e governadores ou, a partir deles, indicação de secretários de administração, por exemplo. Se eles entenderem que eles podem se beneficiar disso, eles vão apoiar. Agora, são eles que vão ter que dizer se concordam ou não, porque tem ingerência sim, o Pacto Federativo está sendo quebrado com essa proposta. Agora, há interesses políticos por trás disso? Há. Tem governadores e prefeitos que ajudaram esse texto a ficar como ficou? Sim. Então, é importante que a gente pressione o gestor municipal, no caso de vocês, Guarulhos e outros municípios também, para que se manifeste contra essa PEC que tira boa parte da autonomia de gestão, tanto da máquina quanto de políticas públicas do município. É importante que a posição dos gestores municipais e estaduais seja colocada a público, porque até agora a gente não viu manifestação formal de nenhum governador, de nenhum prefeito, pelo menos de média e grande cidade, contra a reforma. Mas também não falaram a favor, está todo mundo quieto. Bom, vou passar a palavra à nossa diretora Adriana para novos questionamentos. Bom dia, professor Vladimir. Realmente é com bastante preocupação, né, que todos os servidores do país estão vendo esse movimento aí da chamada reforma administrativa. E a gente viu que eles apresentaram essa reforma organizada em 4 eixos, né, dando uma roupagem bonita para o que é apresentado. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, esses eixos seriam estratégia, governança e gestão, transformação digital, profissionalização do serviço público e extinção de privilégios. E a gente vê que, na prática, não é nada disso que o texto traz, né? E, apesar de toda essa colocação do professor Vladimir a respeito do tempo, de não ter as assinaturas ainda, quando a gente vê o deputado falar na mídia, ele fala com bastante segurança que a intenção é aprovar o quanto antes do final do ano, dando um prazo assim, tipo de um mês e meio para aprovação dessa reforma. E essa questão aí da gente estar próximo ao final do ano,
traz essa questão de termos pouco tempo para que as assinaturas sejam conseguidas, para toda a tramitação, mas, por outro lado, favorece muito, nós que estamos aqui numa casa legislativa sabemos disso, favorece muito essa questão de avocar a proposta para o plenário. Porque o final do ano, né, o mês de dezembro, é muito propício para que propostas desse tipo passem, né, sejam tratadas quando a população está com a preocupação voltada às festas de final de ano. Então, realmente, temos que nos mobilizar, estarmos muito atentos a essa situação. Uma coisa que, assim, do ponto de vista aqui da Escola do Parlamento, que eu represento aqui nesta mesa, e também como membro da diretoria do SINDI-CMG, muito preocupante é que tudo que nós buscamos, né, nossas entidades aqui na mesa buscam, e que já foi falado aqui hoje, é a questão da união dos servidores. E sabemos que é muito difícil trazer isso para o dia a dia, conquistar isso no dia a dia. Imagine com a aprovação dessa proposta, onde a gente tem essa possibilidade de termos servidores numa situação totalmente estranha, né, contratados a termo por 10 anos, ou servidores que passem a integrar as carreiras que nós já estamos trilhando num patamar superior ao que nós estamos. Então, imaginem como isso vai trazer características ruins, né, para o clima organizacional. Quanto isso vai ser deletério para esse clima organizacional. Então, o que a gente vai ter tudo que a gente tenta evitar no nosso dia a dia, nas nossas instituições, que é a questão de comportamentos tóxicos, que é a questão da competição predatória, porque, como o professor Vladimir colocou, não são todos que terão as mesmas oportunidades de progressão. Também a gente vai ter muita insegurança e também muito silenciamento, porque se eu tenho um contrato que pode acabar em 10 anos, eu não vou abraçar, né, muitas digamos que brigas da categoria dos servidores públicos. Não vai fazer sentido para um servidor que tem uma contratação limitada, podendo, de fato, ter a sua exoneração efetivada no período de 10 anos. Então, enfraquece muito a luta dos servidores. E, no final das contas, né, a gente sabe que pode ser exatamente essa a proposta, né, desmobilizar os servidores, desmotivar os servidores no dia a dia e também deixar de atrair talentos para o serviço público, porque qual é o talento, né, que vai ter interesse em integrar o serviço público sobre essas novas condições? Então, realmente, vemos isso com muita preocupação, precisamos estar atentos e mobilizados. Um comentário bem rápido, Adriana. Eu concordo com tudo que você falou. Uma das consequências, aí, olhando pela ótica do sindicato, é a desmobilização da categoria. O silenciamento daqueles que se recusam a descumprir ordens ilegais. É o silenciamento daqueles que precisam lutar por reivindicações, não só para ganhar alguma coisa que teria direito, mas para manter, para não perder o que já conquistou. E aí nós temos alguns problemas. Um deles, pela proposta, nós temos que lembrar uma coisa. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação que estava tramitando há 25 anos, que dizia que o regime jurídico criado a partir da Constituição de 88 é único por unidade da federação. Ou seja, os servidores federais têm um único regime jurídico de cima e embaixo. Pega Executivo, Legislativo e Judiciário, todas as instituições vinculadas à União. Cada estado tem o seu regime jurídico único. Cada município tem.
E aí vem o Supremo e diz, não tem mais. Aí vem a pergunta, acabou o regime jurídico que nós tínhamos até aqui? Não, ele só deixou de ser único. Ao deixar de ser único, eu não sei quem vai ganhar a próxima eleição, seja para presidente, para governador, para prefeito, eu não faço ideia. Mas um futuro gestor pode dizer o seguinte, se eu não preciso ter um regime jurídico, eu posso criar outro. Posso ter 2, posso ter 3. E os novos regimes jurídicos têm algumas coisas. Por exemplo, não sendo do mesmo regime jurídico que eu, não é da mesma previdência que eu, não é do regime próprio. Pode ser um novo regime jurídico que a vinculação previdenciária seja com regime geral. O que significa isso? Não entra mais dinheiro no regime próprio de previdência, que é o que sustenta a aposentadoria dos servidores concursados que se aposentaram ao longo dos anos. O que acontece? Na última reforma da Previdência, na emenda 103, está dito que o gestor comprovar que o regime próprio não se sustenta, está autorizado a extinguir o regime próprio e jogar todos os servidores para o regime geral do INSS. Isso é uma coisa. Outra coisa, pode-se criar novos sindicatos, porque as pessoas vão dizer o seguinte, não, eu sou funcionário do município, mas eu sou de outro regime jurídico único, eu sou seletista, eu sou temporário, eu não tenho nada a ver com vocês, eu vou criar um outro sindicato, enfraquece a luta. Sem contar que quem estiver lá vai estar trabalhando com a espada balançando na cabeça. Então, o risco de desmobilização, de silenciamento, por exemplo, se essa proposta de reforma estivesse em vigor há mais tempo, não sei se aquela pessoa do Ministério da Saúde que denunciou a corrupção na compra de vacinas teria feito aquilo. Se os auditores da Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, teriam barrado o contrabando de joias. Teriam sido demitidos, né? Ou não fariam nem a denúncia para não correr o risco de perder o emprego, porque quem estava contrabandeando joias era a autoridade, era ministro de Estado. Quem estava fazendo parte da corrupção de vacinas na pandemia da Covid era gente ligada ao governo federal dentro do Ministério da Saúde. Servidores não diriam não. Eu trabalhei na ativa durante 40 anos. Eu vi muitos colegas se recusarem a cumprir ordens ilegais e não foram punidos por isso. Perderam cargos de confiança, foram removidos e tal, mas ninguém foi demitido porque não pode, tinham estabilidade. Se essa reforma vai adiante, essa resistência dos servidores, inclusive de junto com o sindicato participar da luta, se expor, pode diminuir bastante. É um risco grande. Então, eu concordo com tudo que a Adriana colocou. Eu acho que ela está certíssima. O tempo é curto, não duvido. Deputado Pedro Paulo fala, não, nós vamos protocolar a PEC, vamos abrir o debate com a sociedade e vamos votar. Eu vi, ao vivo, ele falando isso. Fiquei pensando, protocola a PEC e vota, no meio do caminho tem 2 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e depois a Comissão Especial. Ele não citou nenhuma nem outra. Ele falou, vamos ouvir a sociedade, mentira, e vamos votar. Como assim? Vai direto ao plenário? Na cabeça dele vai. Ele já deixou passar essa ideia de levar direto ao plenário, avocar para plenário pela autoridade que ele tem. Se bem que ele tem autoridade formal, ele não tem autoridade nem política nem moral para fazer uma coisa dessa. Mais alguém deseja formular perguntas? Tem aqui... Temos ainda um bom tempo ainda. Meire, você poderia subir na tribuna e falar no microfone? Esperamos que não seja aprovado, mas caso aprovado, o que a gente tem hoje, adicional de tempo, a progressão, a pós-graduação, a gente perderia ou a gente teria o direito garantido?
Não, primeiro eu vou responder essa pergunta com uma coisa que eu já ouvi de ministro do Supremo. Não existe direito adquirido sobre regime jurídico. Isso é uma questão. E os adicionais, não é que eles desapareceriam simplesmente. Pegar o caso dos federais. Eu era da ativa do Serviço Público Federal, eu tinha anuênios e em 1994 eles foram extintos. Aí o que eu tinha? Vamos chutar um valor qualquer. Eu recebia na minha remuneração meu vencimento básico, gratificação, outras coisas, e vinha lá, anuênio. Quanto era? Eu nem lembro o valor. Mas, digamos, era o percentual, a quantidade de anos trabalhado que, de repente, deu, sei lá, R$1.000. De 94 para cá, são 31 anos, o valor é o mesmo. Tem gente que tinha R$100, R$200, R$300, porque variava de acordo com a remuneração da pessoa e o tempo que ela tinha de serviço. Então, se essa proposta passa, não vai, vamos dizer assim, tirar da sua remuneração, mas congela. E congela de que forma? Isto vira uma vantagem pessoal nominalmente identificada. Ninguém vai ter no seu holerite nada além do vencimento básico ou subsídio. Aí, como é que fica? A tabela, vamos dizer, junta todo mundo e aquele cargo vai ter, no topo, chutando, R$10.000. Tá, mas o que eu tenho já incorporado dá mais de 10.000. Quem tem menos de 10.000 seria puxado para cima. Quem tem 10.000 fica e quem tem acima de 10.000 corta nos 10.000 e aquele valor acima vira uma vantagem congelada no tempo, com possibilidade não descartada de que, quando houver reajuste de tabela, pedacinhos desse valor sejam incorporados à remuneração até que um dia desapareça. Agora, como é hoje, eu tenho 10 anos de casa, completo 15, dependendo do município, do estado, tenho direito a mais um quinquênio, ou se for anuênio, eu vim ganhando a cada ano mais um pouquinho. Isso desaparece. Você não ganha mais nada daqui para frente. O que tem congela ou é transformado em vantagem pessoal que pode ser abatida, vai depender da nova legislação, à medida que tenha reajuste no valor da tabela. Bem, como bem dito, né, a gente está com um projeto que ele é bem prejudicial a todos os servidores, a todas as famílias de servidores, a toda a sociedade, né? A gente tem que começar a ter uma consciência mais ativa, né? O professor Vladimir aqui fez uma exposição muito boa e a gente espera que essa exposição ela se propague para os familiares de vocês, colegas, amigos e parentes. Eu, como disse aqui no início, tenho acompanhado os grupos. Parte do que está sendo colocado nessa reforma eu conheci quando eu fui analista de finanças no estado do Rio, principalmente a questão do temporário, que foi bem dito aqui pela Adriana. Eu trabalhei ao lado de pessoas que eram chamadas de extra-quadros e que, diante da situação, isso foi em 2012, só para citar como exemplo, a pessoa estava lá há 15 anos, 20 anos com o mesmo salário. E o que está sendo colocado é essa precarização. Isso é só um dos pontos, né? Se vocês tiverem oportunidade, os projetos já estão no site da Câmara dos Deputados. Está o projeto de PEC, o PLP, o da lei complementar e tudo. E já tem vários grupos na internet fazendo esse debate, fazendo essa discussão. Mas o que nós precisamos mesmo é estarmos mobilizados e cientes do que essa reforma propõe, que não é só uma reforma administrativa, é uma reforma do aparelho do Estado.
e o quão ela é prejudicial, né? Para a gente poder engajar e participar dos movimentos que aí estão, né? Eu gostaria aqui de pedir para o professor Vladimir reforçar aqui as datas de mobilização que devem ocorrer em Brasília, para a gente, e as outras mobilizações que estão ocorrendo via digitais, né? Eu tenho observado aí que algumas instituições já têm encaminhado vários e-mails para os deputados. Se ele puder reforçar isso aqui, que ele está mais por dentro nesse aspecto e puder fazer essa colaboração. Bom, é simples. Nós seguimos com a campanha de visita aos parlamentares na base. Por exemplo, no fim de semana, onde é que esse parlamentar costuma estar? Qual é a base eleitoral dele? É no município X, é no município Y? Quem é a categoria profissional que votou nele majoritariamente na última eleição? Foram trabalhadores rurais de tal lugar, foi da indústria, foi do comércio, foi setor A ou B. Vamos procurar essas pessoas, vamos pedir a essas pessoas que conversem com os deputados e, se a gente puder, a gente conversar direto com eles. Nós tivemos situações onde a gente conseguiu, inclusive, garantir que deputados que votaram a favor da PEC 32 na Comissão de Constituição e Justiça não fossem eleitos. Isso aconteceu no interior de Santa Catarina. Nós conseguimos fazer uma campanha na base do deputado e ele não foi reeleito. Conseguimos isso em alguns estados também, no Nordeste, em outros lugares. Mas agora não é a questão de não ser eleito, é de tirar esse deputado de um possível apoio à reforma. Então, no momento, não assine. Mas se eles conseguirem as assinaturas, que esses deputados não apoiem essa PEC. Aí sim, nós vamos fazer uma grande campanha para denunciar os parlamentares que apoiarem essa PEC. De calendário unificado nacional, nós temos no dia 29 de outubro, um dia depois do Dia do Servidor Público, uma grande marcha nacional a Brasília contra a reforma administrativa. Nós já temos o apoio das centrais sindicais, de várias confederações e federações e de muitos sindicatos que não estão vinculados a alguma entidade nacional, que não são vinculados às centrais, que não são vinculados a federações ou confederações, mas que queiram participar da luta. Nós não estamos pedindo a ninguém nada diferente de adesão à luta. Não precisa se ligar à central, não precisa se ligar à federação, confederação. Se for filiado, melhor, porque participa de uma luta mais geral, de maneira organizada. Mas o importante é que todos os servidores participem de uma forma ou de outra dessa marcha a Brasília. Outra coisa que nós tiramos na última reunião que nós fizemos da Frente Parlamentar, eu falo Frente Parlamentar Mista porque ela é composta de deputados e senadores. No domingo à noite, nós fizemos uma reunião ampliada com a participação de 300 pessoas pela internet e nós aprovamos o seguinte: os parlamentares que quiserem, que puderem, que tiverem condições, realizem audiências públicas nos seus estados, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, chamando a sociedade organizada, chamando sindicatos, chamando servidores da região. Por exemplo, no interior, a cidade é pequena, a Câmara é pequena, mas na junção de 4, 5, 6 municípios, podemos pegar no maior deles, fazer uma boa audiência pública para debater e denunciar essa reforma. Por exemplo, o deputado Chico Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, já anunciou, vai ter na próxima semana uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Outros já estão conseguindo em câmaras municipais, Brasil afora. Precisamos fazer esse debate com a sociedade. E aí as câmaras municipais e as assembleias legislativas são fundamentais para isso. Essa semana está loucura. Amanhã tem reunião da Frente Parlamentar Mista lá na Câmara. Não sei se será transmitida pela TV Câmara, às vezes às vezes não é, mas eu passo para vocês o link, caso seja aberta a transmissão, ou se a gente vai conseguir pela internet, pelo YouTube da própria Frente Parlamentar. Mas, de qualquer forma, havendo transmissão na internet, eu passo para vocês a informação. E
vamos continuar. Semana que vem eu vou estar em Natal com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive recentemente em Pernambuco, tive em Minas, tive em Macapá. Estou rodando para onde posso. Mas o mais importante não é nem eu rodar, é as pessoas nos próprios locais, nas próprias regiões, nos municípios, fazer a sua mobilização. E eu concordo com o que vocês estão dizendo quando se refere à sociedade, porque eu sempre digo o seguinte: eu sou servidor público de um órgão, nos outros órgãos eu sou usuário. Eu não sou servidor público da saúde, da educação. Lá eu sou usuário. Se aquilo ali for para a mão da iniciativa privada, eu perco saúde, eu perco educação, eu perco assistência social. Eu tenho um exemplo muito simples que, vamos dizer assim, aconteceu com uma filha minha. Na época, ela era minha dependente do plano de saúde que eu tenho, que é vinculado ao órgão ao qual eu sou vinculado. Minha dependente tem direito a tudo e, para azar dela, ela pegou tuberculose. O plano de saúde atendeu? Não, porque nenhum plano de saúde cobre tuberculose. Onde é o único lugar que trata de tuberculose? No SUS, nas unidades de saúde da família do SUS nos municípios. E foi ali que ela tratou a tuberculose dela. Curou, está salva, não tem nada, não ficou sequela nenhuma. Quer mais? AIDS é a mesma coisa. Hanseníase, que é a mesma coisa. Hanseníase, para o pessoal mais antigo, chamava de lepra. O que acontece? Essas doenças são chamadas doenças de pobre. Rico não pega essas doenças, dificilmente pega, porque geralmente isso acontece com quem tem proximidade com falta de saneamento adequado, falta de condições de higiene, de saúde na região. Aí a pessoa corre o risco de pegar doenças como hanseníase, como tuberculose. AIDS não, a forma de transmissão é outra, mas de qualquer forma, não é doença de rico, então não tem nenhuma cobertura em plano de saúde. Ou você se trata no SUS ou você vai morrer dessas doenças. A AIDS ainda tem um detalhe: o coquetel de medicamentos pelo SUS é 100% de graça, do começo ao fim do tratamento. E o fim do tratamento pode significar uma velhice com 70, 80, 90 anos, que bem tratado a pessoa vive bem, vive a vida normal. Se esse projeto for para frente, quem me garante que esses programas vão continuar de pé? Então é muito importante a gente ter claro que se eu quero um filho meu numa universidade pública, essa reforma não pode passar. Tem um projeto de pesquisa do laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está desenvolvendo um medicamento que regenera neurônios da coluna de pessoas paraplégicas e tetraplégicas. Houve rompimento? Não, mas a pessoa está numa cadeira de rodas, está numa cama. Se esse medicamento que está sendo desenvolvido pela UFRJ for adiante, ele será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Instituto Butantan ou por outra instituição pública e será distribuído no SUS. Se essa reforma for para frente, nem o dinheiro para a pesquisa ser concluída pode ter mais. É isso que significa reforma administrativa. Não é só o meu anuênio, o meu salário congelado, a minha estabilidade, é a vida da população como um todo, da qual eu faço parte também. Eu disse para o pessoal aqui, repito: professor, você vai perder o emprego e a família do aluno vai perder a escola. É isso a reforma administrativa, a gente tem que ter bem claro. Por isso a importância de chamar audiências públicas, chamar a sociedade, entidades de moradores, entidades de todo tipo de organização da sociedade, para a gente mostrar para eles o seguinte: eu não estou brigando só pelo meu direito de servidor, eu estou brigando pelo nosso direito de cidadão. É essa a luta contra a reforma administrativa. Eles jogam na mídia a luta contra super salários. Gente, tem um projeto que resolveria o problema dos super salários parado no Senado há 9 anos. Esse projeto não sai do lugar, não precisa de uma PEC para combater super salários. Isso aí é matéria infraconstitucional e projetos já existem. Além desse que tem 9 anos no Senado, tem outros. Quer acabar com as férias acima de 30 dias para magistrados?
Conversa com o CNJ, negocia com o Supremo, não precisa de PEC. Na Constituição não está dito que alguém tem direito a férias acima de 60 dias. Resolve-se isso com um projeto de lei. Houve conversa com o Poder Judiciário? Não. Houve conversa com os membros do Ministério Público? Não. Houve conversa com a área administrativa de Câmara, Senado e Tribunal de Contas? Não, também. E no projeto eles interferem na estrutura dos atuais tribunais de contas municipais e estaduais também. A ingerência é total. Então a gente precisa, enquanto sociedade, combater essa reforma. Senão a gente vai depois ficar contando a história de como era para os nossos netos, como foi, como acontecia, o que eu tinha direito, o que a gente podia fazer e tudo mais. Imagina entregar, por exemplo, a Fundação Chico Mendes para a iniciativa privada e acabar com os parques nacionais privatizando e permitindo pesquisa, mineração dentro de área que hoje é protegida. Diminuir o investimento na fiscalização do IBAMA, permitindo aumento do desmatamento por fazendeiros que não só derrubam a mata, como destroem o solo com criação de gado de forma irregular, porque você pode criar gado de forma correta. É isso que é reforma administrativa. Não é uma reforma para acabar com privilégios, é uma reforma para acabar com as políticas públicas desse país, só isso. É isso, gente. Bom, como bem dito pelo professor, a mídia fica colocando a questão dos supersalários. Mas eu pergunto, já não tem na Constituição um teto remuneratório? Por que não se aplica? Eu acho que não precisa, né? Eles estão usando essa oportunidade para desmerecer todo o serviço público e torná-lo ineficiente, reduzir o serviço público, acabar com as políticas públicas, acabar com um pouco que a gente tem, né, de avanços nesse período, né? Então, assim, a mídia, se vocês puderem observar, se vocês estão observando, como bem dito aqui também pelo professor, eu acompanhei a entrevista do Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, na CNN. Depois, logo em seguida, também vi que ele estava na Globo News. Eles estão batendo pesado. Nós estamos enfrentando não apenas os deputados, né, nesse caso, mas também, conversando aqui hoje cedo com o Jonathan, fundos de investimentos, grandes corporações que desejam abocanhar o serviço público, desejam lucrar com o serviço público e assim, quem vai sofrer no final é a população, né? Eu gostaria aqui de abrir novamente a palavra aqui, se alguém deseja complementar aqui, fazer outro questionamento. Tudo bem? Bom, gostaria de agradecer aqui o professor Vladimir, né, pela oportunidade, a gente bem esclarecedora. Espero que os servidores que aqui estão e os que estão nos assistindo tenham tido um ótimo proveito da palestra dele, né, que foi bem enriquecedora. Espero que essas pessoas, os servidores e servidoras que estão aqui presentes e que estão nos assistindo também, levem essa mensagem para os seus familiares, amigos, colegas, levem para os congressistas, né, deputados, vereadores, a necessidade de se debater essa reforma, pois a sociedade ela não está participando dessa reforma, né? Como bem dito aqui. Essa reforma está vindo de cima para baixo. Se tivesse que ser uma reforma mesmo, ela teria que ter a participação, no mínimo, dos servidores, né? E a gente não observa isso. Um aspecto preocupante que a Adriana colocou aqui, que nós conhecemos muito bem, e que, nas falas do deputado Pedro Paulo, é que ele já conta como um projeto aprovado. Mas a nossa organização, como sociedade civil e sindicatos e etc., nós temos que impedir isso, porque nós conhecemos muito bem que
chegando dezembro, eles tentam passar isso de forma a toque de caixa, né? E cabe a gente, nesse período, estar mobilizado, participar de eventos, de audiências, consultar, procurar onde está ocorrendo esses eventos, mobilizar a sociedade como um todo, para a gente evitar esse dano, que não é só o dano nosso salarial, é um dano para a sociedade como um todo, né? É isso aí. Meu muito obrigado ao professor Vladimir, aqui como presidente do sindicato, e passo a palavra aqui para o nosso presidente da FENALEGE. Bom, só para concluir, agradecer a presença de todos e todos aqui nesse momento da manhã. Ainda temos a palestra à tarde, o Juliano vai falar, mas agradecer principalmente ao professor Vladimir pela disposição, pela participação, pelos esclarecimentos, e gostaria, Juliano, de pedir para o professor dar uma mensagem final, fazer suas últimas palavras, né, para a gente poder concluir essa primeira parte. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a vocês pelo convite, a possibilidade da gente estar aqui conversando, parabenizar pela iniciativa, pela intenção de mostrar para a categoria e para a sociedade a importância desse debate, a importância da participação na defesa, como bem foi dito agora, não é só do salário do servidor, é pelo emprego do servidor, pela condição de trabalho do servidor, mas também pela garantia de serviços públicos à população, à sociedade como um todo. Dessa reforma depende o futuro nosso, enquanto sociedade. Nós não podemos deixar isso adiante. E uma coisa que também eu concordo com vocês, se fosse para ser uma coisa realmente boa, importante, democrática, os servidores teriam sido chamados a conversar. Pelo contrário, várias entidades participaram das audiências públicas em Brasília, não só entregaram sugestões, como enviaram para a secretaria do GT por e-mail. Nenhuma foi considerada, nenhuma foi aproveitada pelo deputado. Nada. Então, eles não querem a nossa participação, eles não querem as nossas sugestões, porque eles já sabem o que eles querem fazer e nós podemos atrapalhar. Então, a nossa participação vai ser resistência e luta. E eu acho que a gente precisa estar permanentemente informado. Eu acho que acompanhar os fóruns, os debates. Amanhã nós teremos reunião da Frente Parlamentar aqui em Brasília. Eu repito, assim que eu tiver a informação do horário, o link para a transmissão eu passo para vocês. Tenho a minha página na internet, Notas do Vladimir, tá? Na internet, no site, no Instagram e tal, onde eu vou procurando colocar algumas informações ali também, mas tem várias publicações de diversas entidades nacionais ou regionais que estão distribuindo tudo aquilo que a gente consegue de dados, de informações sobre isso. Agora, muito importante nesse momento é a nossa pressão sobre os parlamentares. Só assim a gente pode garantir que essa PEC não vá para frente. E, se for, que não seja aprovada. No mais, gente, agradecer muito, de novo, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar sempre à disposição para a gente poder conversar quando for possível. Bom, nosso muito obrigado novamente aí ao professor Vladimir pela explanação. E é isso aí, pessoal. A gente tem aí uma missão de levar essa mensagem para outras pessoas, da importância de a gente combater esse ataque que está sendo colocado aí. Só dando sequência aqui, às 13h30, a gente retorna, né, com os trabalhos aqui. E antes, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à Betânia, a Silvoneide e a Simone, que colaboraram aí com o café da manhã de todos. Acho que foi um café da manhã bem gostoso, né? Uma mesa farta e bonita, que elas tiveram todo o carinho de preparar para nós, né? Então, gostaria de fazer esse agradecimento aí.
E é isso aí. Muito obrigado, professor Vladimir, obrigado aqui às instituições presentes, né? FENALEGES, Associação, Escola do Parlamento. E às 13h30 a gente está de volta aí dando sequência aí à nossa primeira semana aí de debates, né? Dos servidores públicos da Câmara Municipal de Guarulhos. Muito obrigado.